Logo após a morte do Paulinho, veio ainda uma outra questão intrigante. Os órgãos dele, que deveriam ser distribuídos de acordo com a lista geral do SUS, foram destinados a pacientes escolhidos pelos próprios médicos que participaram da remoção, o que é irregular. Os rins do paciente foram transferidos ou transplantados para pacientes do Álvaro Yangues. Eles não constavam de listas, porque havia necessidade de uma lista única justamente para se evitar situações como essa, por exemplo, de tráfico de órgãos. Chega um momento em que esse processo ele é dividido. Os médicos que participaram somente da retirada dos órgãos, eles são enquadrados na Lei Nacional de Transplantes. São os médicos Celso Scaff, o Cláudio Rogério Fernandes e o Sérgio Poli Gaspar. Eles foram enquadrados no artigo 14º, porque eles removeram tecidos, órgãos ou partes de um corpo de uma pessoa viva. E aí, esse crime tem pena de reclusão de 8 a 20 anos, além de uma multa. Os médicos que, segundo o processo, levaram à morte do menino Paulinho, eles responderam por homicídio. São 4. O neurocirurgião José Luiz Gomes, o intensivista José Luiz Bonfito, o anestesista Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e o Álvaro Yangues. O Álvaro Yangues teve o processo desmembrado, foi julgado sozinho. Ele seria o responsável pela MG Sul Transplantes. Existia uma central de captação de órgãos, no estado de Minas Gerais, chamada MG Transplantes. E em Poços de Caldas havia uma central clandestina que era gerenciada pelo Álvaro Yangues, chamada MG Sul Transplantes. Essa central clandestina, ela tinha uma lista própria de receptores. E isso também vai contra o que está na lei de transplantes. Ele é convidado a coordenar essa MG Sul a convite da Secretaria de Estado de Saúde, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial. Esse é o documento que comprova que meu pai foi convidado a coordenar a MG Sul Transplantes. Está aqui o documento original, datado de 98. Quando se estabeleceu as centrais regionais, esse mesmo documento foi enviado para todas as outras regionais, comunicando que meu pai era o responsável pela MG Sul Transplantes. MG Sul era paga através dos honorários médicos, então os médicos eram remunerados através do SUS, naqueles valores que tinha em tabela. O que eu sei da MG Sul Transplantes ela era vendida para a sociedade como se ela fosse um braço da MG Transplantes, com a regionalidade aqui do sul de Minas, mas diante do Ministério da Saúde ela nunca existiu legalmente. Isso já havia sido advertido por nós em outro relatório de visita à Central de Minas Gerais, em função desse modus operandi de que eles não teriam mais, com o advento da nova lei e da nova regulamentação, a prerrogativa de manter essas centrais autônomas. Bom dia, tudo bom? Bem, senhor. Guarde aí. O SUS paga muito bem pelo transplante, tanto para o hospital credenciado quanto para a equipe médica. E é uma cirurgia de alta complexidade. E todos os transplantes que são feitos em hospitais absolutamente bem preparados para isso. É importante aqui dizer, Thais, que na época dos fatos, Poços de Caldas, ali nos anos 2000, fazia um número de transplante renal, especialidade de um dos réus do processo, no mesmo número de Belo Horizonte, mesmo tendo apenas 10% da população da capital e, evidentemente, menos recursos também. O que me chama a atenção é que por que Poços de Caldas é esse polo de transplantes num estado tão grande quanto Minas Gerais e numa cidade tão pequena? Qual é a expertise desses médicos? Ou houve alguma facilitação, uma mudança num protocolo? A gente tem que entender isso. Por que se fazia tanto transplante aqui naquela época?
A mídia no entorno da MG Sul Transplantes era muito grande, a cobertura midiática da cidade era muito grande, no sentido de Poços conquista X transplantes por mês, o que era vendido como uma coisa muito boa para a cidade, mas o que também dá margem para se pensar nesses casos todos que foram alvo de processo por conta disso, porque era uma quantidade absurda de transplantes para um órgão que tinha sido instalado há muito pouco tempo. Além desses médicos ali, o hospital, que era a Santa Casa, principal hospital da região de referência, ele fica sob suspeita. Ele foi descredenciado do SUS, perdeu muito dinheiro, até hoje perde dinheiro, foi proibido de fazer transplante. E aí também teve uma desconfiança sobre a gestão desse hospital, né? Santa Casa não faz mais nenhum tipo de transplante. Desde o ocorrido lá em 2000, foi suspenso o credenciamento de transplante renal e desde então não fazemos mais transplante nenhum. Qual foi o impacto disso? O senhor consegue mensurar? Olha, é mais ou menos você perder 50% do faturamento do dia para a noite. O senhor acha que por fazer tanto transplante eles podem ter pulado ali etapas do protocolo, no caso do Paulinho? O fato é que, com tanto transplante sendo feito, pode ter havido, no meu ponto de vista, pode ter havido informalidade no tratamento de informação. E seria o que essa informalidade? Isso que você acabou de dizer, pular algum protocolo, deixar para fazer depois. Pode ser que tenha havido, não sei te afirmar. Na condição de ser uma organização, ela conseguia captar verba. E tendo médicos ligados a ela e que eram ligados à política à época, ela conseguia captar muito mais. E na Santa Casa, eles tinham outras fontes de renda. Ficou constatado também irregularidade, falsificação nas autorizações de internação hospitalar. Tinha isso também. Tinha problemas lá na cooperativa dos médicos e vários outros. O Carlos Marcondes, conhecido como Carlão, que era o diretor financeiro da Santa Casa à época dos fatos, né? Então da morte do Paulinho Pavese e também os outros casos que são atribuídos à suposta máfia dos transplantes. Esse administrador ficou com medo de ele ficar como bode expiatório e ele começou a gravar tudo lá dentro do hospital, colocar gravador mesmo, sala de cirurgia e tudo mais. E no dia que ele estava para fazer uma reunião com a direção da Irmandade da Santa Casa, saiu da casa dele cedinho e não chegou no lugar. Aí, à época, falaram que ele se suicidou com a arma, ele tinha uma arma, que ele teria se suicidado. Pessoas próximas a ele dizem que ele tinha gravações que comprovavam a irregularidade no transplante da Santa Casa e que nessa reunião que o senhor citou, ele apresentaria essas gravações. O senhor tem conhecimento disso? Não. Pelo que eu sei, aquela reunião ia se tratar exclusivamente de aspecto financeiro da Santa Casa. Não sabia nada de transplante naquela hora. Constatou-se que ele tinha disparado 3 tiros. Como é que uma pessoa vai suicidar e dispara 3 tiros? A tese de homicídio, ela só veio para nós depois de vários anos que nós fomos procurados e que havia uma suspeita de que poderia ser um assassinato, mas isso aí não foi para frente. Procuramos Regina Sioff, diretora clínica da Santa Casa na época em que Carlos Marcondes foi morto. Hoje, ela é vereadora em Poços de Caldas. Não falo sobre esse assunto. É um direito que eu tenho, não falar. Não falo sobre esse assunto, você me desculpa. Isso aí, pra mim, ó, é uma página virada totalmente. O inquérito mais recente da polícia aponta que Carlos Marcondes foi assassinado. Mas ninguém chegou a ser acusado do crime e o caso foi arquivado. Caso Pavese, na época eu denominei caso zero.
porque através desse caso foram descobertos diversos outros que englobavam irregularidades e fatos mais graves relativos a transplante de órgãos. 14 anos após a morte de Paulinho Pavese, o juiz Narciso Alvarenga condenou os 3 médicos que participaram da retirada dos órgãos. Eu sou inocente, como todas as pessoas que fizeram isso são inocentes. Meses depois, em agosto de 2014, outros 4 médicos iriam a júri popular em Poços de Caldas pelo homicídio de Paulinho. O neurocirurgião José Luiz Gomes, o intensivista José Luiz Bonfito, o anestesista Marco Alexandre Pacheco e o nefrologista Álvaro Inhanes, apontado como responsável pela MG Sul Transplantes. O clima na cidade era de muita hostilidade, assim, então existia por parte dos parentes, dos amigos dos médicos, uma campanha muito forte em defesa, com adesivos de carros, com faixas e tudo mais, dizendo nós acreditamos na inocência dos médicos. Eu entendo que não existiria uma imparcialidade nesse julgamento se fosse um júri popular aqui. O caso estava sendo todo julgado em Poços de Caldas e aí o Narciso, o juiz, ele entende que a cidade está contaminada para poder julgar com isenção os médicos, né? Entre os jurados tinha paciente, vereador, tinha muita gente que tinha contato com os médicos, todo mundo se conhece lá, então não teria como colocar uma pessoa que não tivesse já uma opinião anterior. Aí ele manda o caso para Belo Horizonte, para ser julgado e analisado por Belo Horizonte, e aí cai no limbo, né? Aí se arrasta por anos, fica parado o processo porque lá existia uma prioridade para esse caso, que em Belo Horizonte já não tinha mais.